está no ar o Trajetórias. Nós estamos apresentando uma série de iniciativas que nasceram diante do coronavírus, para amenizar os impactos causados pela pandemia. Por isso, seguimos o Trajetórias de hoje com a psicóloga Bruna Marcelino, que coordena o projeto de primeiros socorros psicológicos da Cruz Vermelha no Rio Grande do Sul. A entidade desenvolveu o plantão psicológico, que forneceu apoio e acolhimento emocional para as pessoas que se viram diante de dias difíceis nesse cenário em que vivemos. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda ao Trajetórias. Então, eu inicio a nossa conversa para falar um pouquinho sobre como é que funcionou o plantão psicológico. Olá, quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui hoje compartilhando, né, parte de uma das ações, né, que a Cruz Vermelha Brasileira, filial Rio Grande do Sul, vem fazendo e, de certa forma, vem pensando, né, em ações que contemplem o atual cenário. Como foi, né, na verdade, essa proposta do plantão? O projeto em primeiros socorros psicológicos, que tem toda uma atuação, né, visando a saúde mental e a promoção de qualidade de vida em situações extremas, foi pensado a partir ali de março, quando um gabinete de crise foi criado na Cruz Vermelha e que, de certa forma, trouxe, então, coloquei para a equipe a necessidade de pensarmos, né, em estratégias, né, de construirmos um canal de comunicação que contemple, então, esse distanciamento, né, esse isolamento social que nós estamos vivendo. Então, foi bem interessante podermos pensar em que forma, que aplicativo nós iríamos utilizar, que maneira iríamos contemplar, né, um espaço online que conseguisse acolher e amenizar o sofrimento das pessoas, né? E, enfim, contamos com uma equipe aí de 6 psicólogos que prontamente, então, aceitaram esse desafio, né? E conseguimos fazer aí por 5 meses um plantão que aconteceu todos os dias, de segunda a segunda, né? Do meio-dia até a meia-noite. E, Bruna, como é que foi a demanda do aplicativo? Como é que foi a demanda desse plantão? Muitas pessoas buscaram esse acolhimento, esse atendimento? Uhum. Nós, algumas reuniões de equipe nós fizemos ao longo desse processo, né? Nós começamos no dia 15 de abril, né? Com a plataforma. E, de certa forma, naquela semana mesmo, compreendemos que existia uma demanda, né, muito voltada ao público jovem, né, buscando, então, um espaço de acolhimento. Isso foi, de certa forma, divulgado não só apenas nas redes sociais da filial Rio Grande do Sul, mas tomou uma proporção também que fez com que o grupo se questionasse também, né, por onde estávamos habitando também, né, nesse campo virtual, porque nós tivemos uma grande parcela, mais de 30% dos nossos atendimentos, eles aconteceram por uma demanda fora do estado, né, então pessoas do Nordeste, muita região Rio de Janeiro, interior de São Paulo nos buscaram, né, e, de certa forma, compreenderam qual a ideia desse canal de comunicação, que não visava uma psicoterapia, né? Tanto que nós tivemos uma porcentagem de casos que foram encaminhados, né? Entendíamos que, para além de escutar aquela demanda e aquele sofrimento, muitos buscavam também pelo um serviço gratuito, né? Buscando um acompanhamento. E era muito do nosso trabalho poder saber de onde a pessoa está falando, né? E poder ofertar para ela, seja clínica escola, clínicas com valor social, mas que ela pudesse ser contemplada lá na sua região, né? Então, por muitos momentos, quando né, o público, né, pedia por quero continuar, era muito do nosso papel fazer esse encaminhamento, já que o plantão ele visa, né, esse respaldo do aqui e agora, né,
E nós compreendemos que foi muito interessante a demanda que vinha ao longo da semana. Nós tivemos um interesse muito maior de segunda a quinta do que nos finais de semana, né? E aí, enfim, a equipe acaba pensando e podendo avaliar também, né, que talvez durante a semana as coisas estivessem mais difíceis, né? E, e de certa forma também o final de semana, daqui a pouco as pessoas estivessem mais conectadas, né, com sua rede de apoio, fazendo mais chamadas de vídeo, podendo ser acolhidas, né, de outras maneiras. Então, enfim, eu acho que foi uma ação que traz resultado não pela quantidade de atendimentos, mas pelo efeito que teve, né, pelo retorno que tivemos de muitos pacientes, de muitas pessoas que passaram por nós, né, e, enfim, não sei se tu gostarias que eu falasse um pouco mais sobre as demandas que surgiram. Claro, daqui a pouco, se você puder nos trazer alguns exemplos, alguns atendimentos que marcaram esse plantão. Claro, eu acho que para além de pensarmos nesse cenário, né, que eu acho que está exigindo muito não só dos profissionais da saúde, mas também a todas as pessoas que estão fragilizadas e que estão buscando espaços, né, esse esse plantão ele nos mostrou assim o quanto às vezes um atendimento ele tem um impacto muito grande na vida do sujeito, né? Se tu fores bem acolhido, se de alguma forma te sentires construindo um vínculo minimamente seguro, né? Pensando na nossa ética, pensando no nosso compromisso, é possível sim acontecer atendimentos de 20 minutos, de 1 hora e 50, como aconteceu, né? É possível, de alguma forma, acolhermos, né, esses jovens, a grande maioria foram jovens, né? E trazendo, assim, um pouco das demandas que surgiram, né? A questão que mais apareceu, com 55% dos nossos atendimentos, foram sintomas causados pelo isolamento social, né? Crises de ansiedade, irritabilidade, né? Questões voltadas a angústias, né? Um medo de contrair, de pegar o vírus, né? De, bom, o que vai ser de mim se isso acontecer, né? Angústias que, de certa forma, marcavam mais uma vez o cenário pandêmico, né? Assim como também tivemos uma porcentagem, que aí ficou em 24, 25%, de pessoas com queixas de momentos familiares que estavam muito difíceis, né? Acho que a equipe conseguiu compreender que eram questões anteriores à pandemia e que ficaram muito mais acentuadas, né, com o isolamento social, né? Nós estávamos então e muitos ainda estão convivendo, né, com seus familiares 24 horas por dia e o quanto isso exige do outro, né? Isso faz com que o diálogo precise ser muito presente no contexto familiar, né? Então, apareceram questões muito interessantes, assim, do desejo da separação, briga com os filhos jovens, enfim, que não querem fazer nada com nada, né? Como alguns pais nos relatavam. Muitas queixas também de filhos, né? Que o fato de estar em casa e o não fazer nada faz com que tivessem muitas brigas em casa, o que já era constante antes, agora com o isolamento social, no relato deles piorou, né? E também, enfim, temos aí casos importantes sempre a serem pontuados nesse momento, que foi uma porcentagem de quase 10% da ideação suicida, né? Que aí também podemos pensar em um contexto de pessoas que já estavam, enfim, com algum histórico, né, que já vinham sofrendo, enfim, problemas psíquicos e que de alguma forma isso se intensificou cada vez mais,
né? Então vinham relatos, né, de tentativas ou de um certo plano, né, de como poder fazer isso. E, e acho que é muito interessante quando a gente acaba saindo desse encontro, percebendo que a pessoa em algum momento pode retornar e que a gente pode construir minimamente uma rede de apoio para ela também, né? Bom, com quem ela pode contar nesse momento em que as relações estão tão distantes e tão frágeis, né? Então, a ideação acho que foi algo que também aparece. E teve um caso em particular que eu tive a oportunidade, assim, enfim, de atender, né, de estar no meu horário e eu atender uma paciente que ela teve a perda, então, do vô e do tio, né, pela Covid-19. Então, enfim, acho que a temática do luto sempre passou muito também pela minha trajetória profissional e também pelo projeto PSP, né? Então, poder atendê-la, assim, foi um caso bem específico, né? De, bom, o que vai ser da minha família nesse momento, né? E de que processo de luto também nós estamos falando, né? De que perdas são essas, né? De uma jovem de 20 anos que diz, bom, né, eu às vezes quero ser o pilar dessa família, mas a família tá literalmente não tendo condições de lidar com essas perdas, né? Então, também acho que é interessante compartilhar que às vezes no plantão aparecem questões que falam, né, desse sofrimento e desse cenário, né, dessa crise humanitária, dessa crise de saúde que estamos vivendo, e era de uma paciente que queria muito mais falar das perdas dela, né, do que o próprio processo de isolamento, né, não sei se fica claro isso, mas ela queria falar dela, ela queria poder falar desse tio, né, ela queria poder falar disso que agora não tem mais. E como no atendimento nós conseguimos resgatar, né, assim, de certa forma, a importância dessas pessoas que ela perdem, desses entes queridos, o que fica, né, de lembrança, de memória, mas principalmente ser aquele lugar que pode escutá-la, né, aquele lugar que ela tinha voz, né, foi um espaço de muito choro, né, de muito de um se dar conta do que está acontecendo, né? De poder falar com alguém para além da família dela que vem sofrendo, né? Mas poder de certa forma também se aliviar e poder saber que vão existir, que existe um tempo aí para ela poder resgatar de certa forma lembranças, né? E experiências com essas pessoas que enfim, que foram vítimas do coronavírus. Bruna, e a gente sabe que o plantão ele nasceu dentro desse programa de primeiros socorros psicológicos da Cruz Vermelha, né? Que se mantém ativo. E hoje, com a pausa desse projeto ou o fim do projeto, o que vocês indicam na questão de atendimento psicológico para essas pessoas que continuam precisando? Uhum. Eu acho que tem questões bem importantes naquilo que é do campo de alguém que já vem com a psicoterapia, né, já vem sendo acompanhada, já faz atendimento, inclusive psiquiátrico, da importância de seguir nesse momento em que estamos tão fragilizados, né, seguir sendo acompanhados. Eu acho que esse é um cenário que se apresenta para nós, né? E tem também um determinado público que não tem atendimento psicológico, que já não tinha, né? Mas que nesse momento precisa de um atendimento do aqui e agora, né? E o plantão psicológico, ele vem assim de uma ideia de dizer, bom, o que dá para o projeto contemplar esse cenário? De que forma? Né? E eu pensei muito na época quando propus enfim, a coordenação da Cruz Vermelha, eu pensei muito no CVV, né, no Centro de Valorização da Vida, podendo saber que é um canal de comunicação, sim, um canal de acolhimento e que por funcionar também, né, assim como nós tínhamos uma grande carga horária, né, por funcionar todos os dias, também é algo que diz essa angústia, né, bom, eu estou angustiada agora,
muitas vezes, se a gente for ainda agendar um atendimento, buscar um profissional, né? A gente está falando de um outro perfil, de um outro tipo de sofrimento, né? E aquele que é do aqui e agora? O que que eu faço com o que eu estou sentindo? Né? Então, acho que sim, eu acho que existem outros canais, assim como o CVV, né? E existem também, assim, as próprias universidades, algumas instituições acabaram buscando também esse formato de plantão, né? Acabo conhecendo muito mais alguns pela região de São Paulo e Rio de Janeiro, mas que são locais que visam esse acolhimento, nem sempre no aqui e agora, muitas vezes com um agendamento, mas é importante nós termos, né, essa referência, sabermos que existem alguns serviços sim, né? As redes sociais estão aí nos facilitando nesse sentido, saber de alguma forma, né, que profissionais são esses, que era uma preocupação sempre que eu acho que o projeto como um todo, em primeiros socorros, nós sempre tivemos, nós tínhamos colegas formados, né, justamente para ter esse manejo da crise, né? A gente sempre vai falar da necessidade e de estarmos sempre abertos, né, a entendermos as crises. Nós estamos vivendo um cenário pandêmico que nos exige, não é um atendimento tradicional, não é aquilo que a clínica vai nos propor, né? É uma intervenção muito no aqui e agora, com pacientes muito fragilizados, que tu tens que deixar muitas coisas amarradas em um mesmo atendimento, né? Então, acho que é importante nós sempre pensarmos nesse público, né? Naquele que já tem atendimento, que possa seguir, né? Que possa, de alguma forma, estar conectado com o seu terapeuta ou com a clínica, né, que está frequentando, porque isso é, sim, uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio profissional, que eu sei com quem contar, né? E também, enfim, esse público que de certa forma, nesse momento, está pedindo por ajuda, né? Que a gente possa saber, sim, que existem canais e o próprio projeto, quando mês passado, então, quando encerramos essa atividade, foi justamente poder pensar de que outras formas a gente vai poder circular e habitar também, né, a vida do outro, podendo auxiliar, podendo acolher, né, mas com outras atividades também, com outras ferramentas, né. Então a gente vem pensando, vem articulando, né, que tipos de grupos online nós podemos fazer de acolhimento, né, aonde é que estão as maiores necessidades nesse momento, né, sabemos do adoecimento dos professores, né? Sabemos do adoecimento dos profissionais da linha de frente, né? Então, de certa forma, o nosso grupo ele vem minimamente querendo poder pensar em outras formas também de poder acolher, para além também de um canal online, mas que outras formas, né, eu posso habitar e posso sim poder pensar numa intervenção psicossocial, que eu posso pensar sim em protocolos e manejos, né, para seguir acolhendo frente ao que estamos vivendo. E falando um pouco desses profissionais, Bruna, a gente sabe que a Cruz Vermelha é dotada de uma equipe bem qualificada, né? Dentro desse projeto, vocês atuaram com voluntários, com profissionais do quadro da Cruz Vermelha? Exatamente. Enfim, a Cruz Vermelha ela tem diretrizes, né, de trabalho e ela tem, de certa forma, princípios que desde quando o voluntário chega à instituição, eles têm que ser muito estudados e priorizados, né? Então, teve situações até de pessoas que entraram no aplicativo, psicólogos, querendo trabalhar, querendo buscar aquele canal como um espaço também de auxiliar, assim, né? E aí cabia muito a nós, assim, poder explicar que de convidar esse profissional a integrar a equipe da Cruz Vermelha, né? Porque tem que existir todo um cuidado quando nós construímos projetos, ainda mais visando, né, amenizar os sofrimentos causados, né, dentro desse cenário, de nós podemos de alguma forma cuidar, né, se colocar à disposição empaticamente do outro, né, exige um cuidado, né. Então, enfim, pensando muito no PSP,
ele nunca foi muito tendo uma ação que nós estivéssemos recrutando profissionais que não são da Cruz Vermelha, né? Então, nós contamos com 6 psicólogos, não só do projeto PSP, mas também pessoas que estão atuando em outros departamentos da Cruz Vermelha, como da infância e adolescência, que é poder migrar também, né? Poder, de certa forma, construir uma rede que é de um coletivo, que é de um grupo de profissionais abertos a esse plantão, né? Nós estamos falando também de pessoas que estiveram disponíveis por 5 meses, todos os dias da semana, né? Era de segunda a segunda. Então, eu sempre priorizei muito por esse cuidado, assim, né? Agradeci muito os colegas de profissão que buscaram, né, o aplicativo, mas eu acho que sempre fica esse convite para conhecer a Cruz Vermelha, né? Fica esse convite para o trabalho voluntário, né? Para conhecer a causa humanitária, né? E poder circular por tantos projetos que nós temos e por tantas bandeiras, eu acho, e lutas que a Cruz Vermelha acaba levantando, né? Então, acho que também é o papel, né? Quando vem os interessados, e que eu acho muito bonito, porque a gente se sensibilizou muito, né? Desde março, aí a gente vem querendo sempre ajudar muito o outro, e eu acho que isso é importantíssimo, mas para além dessa ajuda, eu preciso saber que grupo é esse, né? Eu preciso contar com os meus colegas, eu preciso ter minimamente condições de chegar a 11h45 da noite e dizer, gente, eu estou em atendimento, quem atende o paciente que acabou de entrar. E ter essa articulação, porque nós tínhamos uma sala de espera, né, entre os colegas, então, minimamente eu tenho que saber quem está do outro lado, né, que colega é esse que eu posso contar, né, então, priorizando, enfim, acho que, para além de pensar no projeto, e não pela quantidade de psicólogos que se teriam, foi priorizado muito enfim, a ideia, né, do que a nossa instituição vende e do que a nossa instituição transmite, né, de que imagem nós queremos passar, quem são os nossos profissionais e o que nós estamos fazendo também com esse grupo, nós estamos nos articulando, nós estamos conversando, né, porque a gente entende que tendo essa união dos nossos pares, dos nossos colegas, a gente vai muito mais e vamos unidos e vamos sendo e vamos também sendo rede de apoio um do outro, né? Isso foi importante, assim, contar com esses colegas voluntários não foi simplesmente algo para ser visto assim, tinha um serviço a ser prestado, mas ali também tinha rede de apoio, né? Entre nós foi importante, sim, sermos acolhidos em muitos momentos. Tivemos em algumas situações colegas que acabaram se afastando por questões pessoais e depois retornaram, porque nem sempre estamos com uma disponibilidade emocional também, né? Também somos vítimas, né, da Covid-19, então em muitos momentos a fragilidade também estava conosco, então reconhecer isso e ter esse espaço foi muito importante, foi fundamental, e eu acho que fala de Cruz Vermelha, fala de ajuda humanitária. A gente compreende a importância desse trabalho, né, Bruna? Então, eu gostaria de verificar com vocês se durante essa pandemia vocês pretendem retomar o plantão ou daqui a pouco criar algum projeto novo voltado para esse cenário pandêmico que a gente vive. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que. E eu não falo apenas desse projeto que eu estou coordenando, mas eu falo como instituição, né? O grande objetivo da Cruz Vermelha, como sendo, enfim, a maior instituição e a mais antiga instituição, né, de causa humanitária, de ajuda humanitária, o nosso trabalho ele está respaldado muito, né, em amenizar o sofrimento humano, né, de levar ajuda aos que mais precisam. Então, falando de saúde mental, acho que se tem sempre a necessidade de articularmos e pensarmos, né, em acesso, pensarmos em cuidado, né, e eu fico muito feliz em contar, hoje mesmo estava conversando com uma colega, com ideias, com grupos, né, não apenas para o público externo, mas também para estagiários, né, da Cruz Vermelha,
para pessoas que circulam, né, que ainda estão no campo acadêmico e que circulam pela nossa instituição, que a gente possa buscar campos de estudo. Então, eu acho que tem muita coisa para vir enquanto projeto de Cruz Vermelha, mas não apenas pensando nesse atual cenário, mais ainda, né? Mas enquanto um objetivo da instituição, que é poder amenizar, que é poder construir projetos, né? Que é poder escutar, estar próximo à população, né? Nós temos, enfim, diversos departamentos que vêm se articulando e que vêm pensando, sim, em estratégias, né? De acesso, de cuidado. Eu acho que isso é o nosso papel, né, enquanto agentes, né, enquanto protagonistas, né, e com essa facilidade, né, de estarmos em uma instituição que nos possibilita esse trabalho, né, que possibilita circularmos antes no campo presencial, porque estávamos muito mais inseridos, né, em comunidades, em experiências, né, que acabam nos trazendo situações extremas. Hoje também estamos nos fazendo presente no campo presencial, né? Buscando estratégias de enfrentamento também desse momento. Bruna, então, finalizando a nossa conversa, eu gostaria que você reforçasse os contatos da Cruz Vermelha para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da entidade e também desse suas contribuições finais. Uhum. Então, eu vou deixar os contatos, né? Podem buscar, então, a Cruz Vermelha nas redes sociais, né? Que é Cruz Vermelha Brasileira, RS no Instagram, pode buscar no Facebook também. O nosso contato, né? Para pessoas interessadas nos nossos serviços ou também que desejam se aproximar do nosso trabalho e também se voluntariar. O número de contato é 311 5140, né? Nós estamos situados aqui em Porto Alegre mesmo e, de certa forma, que vocês possam se aproximar do nosso trabalho, conhecer as iniciativas que nós temos, né? Nós temos projetos voltados à infância, primeiros socorros, né? Estamos agora com a policlínica, né? Que visa, enfim, trazer integrativas complementares, né? Temos Te peço departamentos de desculpas. migração. Nós tivemos um problema na conexão, se você puder repetir o telefone. Claro, perfeito. 3311 5140. E fica o convite, né, que possam acessar nossas redes sociais e que possam se aproximar dos projetos, né? E o principal, eu acho, é que possamos sempre nos aproximar, cada um com o seu saber, né? Podendo construir equipes interdisciplinares que possam dialogar e construir projetos, né, para a comunidade, né, para, enfim, pessoas em vulnerabilidade social e poder fazer uma leitura das necessidades, né, e das demandas que chegam até nós, assim. Então, fica o convite, né, para conhecer, enfim, tantos projetos que nós temos e se aproximar e, de alguma forma, se não consegue nesse momento estar conosco, no nosso site, enfim, consegue saber como ajudar, como colaborar financeiramente também. E agradecer muito o convite também da TV, por esse espaço, né, por acreditar no nosso trabalho, né, e poder saber que, de alguma forma, nós temos muito a contribuir. E eu acho que um dos caminhos é cada vez mais fomentar a informação, poder dar acesso às pessoas, né? E estar aqui hoje eu acho que é resultado disso. Então, meu muito obrigada em nome da instituição. Nós que agradecemos, Bruna, pelo trabalho e também parabenizamos a Cruz Vermelha pelas iniciativas que vem tomando, principalmente nesse momento. Bruna, muito obrigada pela sua companhia, obrigada também pela sua audiência. O Trajetórias fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação através das redes sociais. Até a próxima!